Bom, pessoal, essa é mais uma Baco 2449 Full Convex, mas não é a mesma coisa da outra que eu tornei legal para Minas Gerais. Tá? O problema é o seguinte, eu já estou mais de ano e meio sem comprar lâmina e sem modificar a lâmina, porque durante a pandemia, como eu comentei no vídeo do facão Cold Steel, o meu fornecedor de lixa fechou, né? E ele voltou à atividade, então eu só fiz o vídeo do facão porque deu para desbastar o facão. E como as lixas são novas, eu ficava um pouco incomodado com essa Baco na versão original dela, que essa é para uso em casa e tal. Eu uso para partir mandioca, inhame, coisa que precisa ser splitada, né? Quase que rachada. Mas a habilidade de corte dela, por ser quase Scandi, ela não é Scandi porque trabalha com microfio, né? Mas ela é um Saber quase passando para high flat. Então me incomodava um pouco. E a gente vê no YouTube muita modificação de faca Baco 2449. Só que a maioria das modificações o pessoal troca o cabo, que eu não entendo porque para botar cabo de madeira não tem vantagem nenhuma sobre esse cabo, porque a ergonomia dele é perfeita. Porque foi muito estudado isso, ela é uma faca de marceneiro, entre aspas, e o cabo dela, o formato de broomstick, né, que é um ovalado, é absurdamente confortável na mão, não dá bolha, tá? Não tem hotspot no empunhar, você pode empunhar o dia inteiro. E o pessoal tira um cabo desse, que é confortável, tem um emborrachado, para botar madeira. Tá, é gosto, mas o principal da faca, que é a lâmina, o pessoal não modifica. Então eu não vejo muita vantagem nisso. Para mim, o que interessa é justamente modificar a lâmina. Igual eu mostrei antes, essa outra aqui, que é a mesma Baco 2449, que eu diminui o tamanho para ficar abaixo de 10 centímetros de lâmina e convexei. Só que, você, então as duas estão com a mesma habilidade de corte? Não, não estão. São, como eu diria, quase dois animais diferentes. Tá? Por quê? Porque essa aqui eu visava robustez máxima. Então o que eu fiz? Para convexar, eu convexei a partir da geometria original dela. Então eu só dei um ligeiro convexo na parte flat dela. Então eu marquei as lâminas, acho que o vídeo deverá pegar, e aí o pessoal vai entender. Vamos pegar uma coisa para apontar aqui. Pois bem, então essa aqui foi convexada a partir da geometria original. Então eu só dei um ligeiro convexo na parte flat dela desbastada e um ligeiro convexo aqui. Então a robustez dela está praticamente a robustez da Baco original, não muda muita coisa. Tá? E aí essas marcações que eu fiz na lâmina é quanto o paquímetro está entrando na lâmina de cada uma, travado. Por exemplo, a primeira marca a 1 milímetro, a segunda a 1,5, a terceira a 2 e assim por diante, até 3 milímetros. Então vocês podem ver por aqui que a 1 milímetro o paquímetro entra 2,5 milímetros aqui. Na de cá ele já entra quase 4 milímetros. E a última marcação aqui, que é, deixa eu ver, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 milímetros, a marca de 3,5 dessa aqui está cá em cima, a marca de 3,5 dessa está cá embaixo. Tá? Então essa aqui tem muito mais habilidade de corte, porque essa aqui, primeiro, eu subi o flat dela, tá? Não fiz full flat, mas eu subi
quase até cá em cima o flat, tá? E depois convexei, tá? Então, essa aqui, em termos de habilidade de corte, é muito maior do que essa. Mas muito maior. Pode parecer pouca diferença, mas no você, por exemplo, partir uma mandioca, partir até uma maçã, essa aqui ela racha a maçã, ela arrebenta a maçã. Essa daqui não, essa daqui já consegue partir uma maçã. Então a habilidade de corte dessa aqui está muito maior. Vamos ver se nas espinhas não tem tanta diferença, tá? Nas espinhas não tem tanta diferença. Mas quando você coloca contra a luz, uma luz forte incidindo e olhando o fio, esse aqui termina em zero, tá? Termina em zero. Ela não foi polida ainda como a de cá tá com uma pátina, tá? Mas essa daqui, eventualmente, eu vou polir, né? Não espelhada, tá? Essa daqui, por exemplo, não está espelhada, mas ela já formou uma pátina, então dá uma boa proteção. A daqui, ela ainda está áspera da lixa. A daqui lisinha, tá? Então eu ainda vou lixar e tal, mas isso com o tempo, eu não tô com pressa disso não. E é o tal caso, eu como gosto de lana que corte bem, e eu já tenho lana robusta mais do que eu usaria, né? Essa aqui é um exemplo delas, aí eu aproveitei as lixas novas, já ajustei a geometria também das minhas duas facas cima, faca cima, a 1058 e a cima 1. Ajustei uma faca em D2 de cozinha minha, que era usado para cortar pertence de porco, tocinho, peixe com espinho, para cortar os espinhos e tal, porque aqui em casa a gente gosta muito de traíra e piau. E outros cortes assim que demandam mais robustez da faca, só que ela era muito robusta, então eu diminuí o peito dela, tornando quase zero, né? Então ela continua robusta, é uma faca chefe de cozinha D2, com 60 de dureza, mas agora ela tem uma habilidade de corte muito maior. E aproveitei e ajustei algumas lâminas minhas, igual o canivete fake da Benchmade, né, que é um slip joint, que é muito bom o canivete, muito bom. Mas ele era meio peitudo, então eu zerei ele, tornei um full flat verdadeiro. É o tal caso, né? Não está fazendo nada e tal, está com tempo ocioso, lixa nova. E o meu maior desafio é me conter para não ajustar todas as lâminas. Eu quase ajustei a minha Big Rock, que mais de faca que eu ajustei? Quase que eu mexo na minha Baco 2444 Full Convex. Eu ia querer melhorar a habilidade de corte dela, mas eu falei, não, eu já tenho uma Baco Full Flat que corta, que é uma maravilha. Tem uma habilidade de corte fora do comum. Mas é isso, é para mostrar que se é para modificar uma faca, gente, vamos modificar onde ela realmente importa. A não ser que ela tivesse uma empunhadura terrível, e não tem, das melhores coisas dela é a empunhadura. Não tenho nada contra quem prefere madeira e qualquer... Eu só não vejo sentido você trocar um troço que tem uma ergonomia quase perfeita por um negócio que eu já vi quem trocou falando assim, a madeira não é tão confortável quanto o cabo original, então para que trocou? Se você vai ficar com um troço que não tem o mesmo conforto do original. Agora a lâmina, nesse caso aqui, não. Agora o desempenho dela, isso aqui não mostra nada, isso aqui só mostra a fiação, tá? E pode parecer problemático isso, mas não é, gente. Só para os amigos terem uma ideia, travada a 1 milímetro, o paquímetro está entrando 4 milímetros aqui. É a mesma coisa que o paquímetro entra nos meus facões de trabalho, que são facões de 12 polegadas e 14 polegadas.
o fio deles, o desbaste, o paquímetro entra 4 milímetros travado a 1 milímetro. Então vocês vejam bem, uma ferramenta que corta por impacto tem essa habilidade de corte. Tá? A minha Mora, por exemplo, Classic, em aço carbono, o paquímetro entra também 4 milímetros nela, e ela só tem 2 ponto alguma coisa de espessura. Ela é full convex também. Então, quer dizer, tem a mesma habilidade de corte dessa? Não, é um pouco melhor porque ela é mais estreita, no geral. Mas essa aqui agora está cortando muito bem. E vocês podem ver como que o convexo dela é mais progressivo pelo desbaste no logo da Baco, tá? E no número. Aqui o número está praticamente intacto. Aqui você ainda consegue ver o peixe. Aqui não, tá? Então essa aqui, como habilidade de corte, está bem superior a essa. E não está tão fragilizada assim. Né? É lógico, eu perdi um pouco da robustez dela, mas não foi muita coisa não. Vocês podem ver que a espessura da espinha, ela perde um pouco para de cá, tá? Principalmente na região da ponta, aqui do meio para a ponta. Mas não é muita coisa. Então ela continua uma faca que aguenta abuso, tá? Ela aguenta exatamente o mesmo abuso de torção e flexão dessa daqui? Não, por quê? Porque essa tem mais aço, tá? Então ela tem mais rigidez estrutural e aguenta mais, por exemplo, um efeito de alavanca. Essa aqui também aguenta, porque ela continua robusta, mas não tanto quanto essa. Então, ambas são full convex, tá? Só que essa aqui é um full convex mais acentuado. Ela primeiro foi transformada num high flat para depois convexar tudo. A daqui foi convexada a partir da geometria Scandi dela, entre aspas. Então essa aqui foi deixado mais metal, ela é mais robusta, ela aguenta mais o tranco. A de cá continua robusta para uma faca, tá? Continua robusta, mas até no você pinçar a lâmina entre os dedos, você percebe que essa aqui, ela afila muito mais em direção ao fio do que essa, tá? Então é uma faca que se eu diminuir meio centímetro nela para ela ficar legal, ela vai ser uma faca que me atende em muita coisa. Não é extremamente habilidosa de corte, mas é bem robusta. Então é uma faca que, se eu precisar fazer alguma alavanca, com a pontinha dela, não, porque a pontinha, vocês podem notar que mesmo a de cá tem a ponta mais robusta, tá? A ponta dela é mais robusta. Mas outra coisa, gente, tem algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. Por exemplo, é muito comum os amigos verem vídeos de lâmina, o pessoal chegando num toco, numa tábua e tal, cravando a ponta, torcendo, cravando a ponta, cravando a ponta, torcendo. Tá, é uma coisa válida e tal, mas deixa eu fazer uma pergunta aos amigos. Na vida real, no seu dia a dia, quantas vezes você precisou fazer isso com uma lâmina? Responda com sinceridade. Quantas vezes você precisou dar uma cravada da faca na madeira e coisa e fazer a torção para arrancar aqui as fibras e coisa? Eu nunca precisei. E olha que mesmo no caso de você precisar retirar alguma coisa que está cravada na madeira, você não vai bater a ponta e fazer a alavanca. Normalmente você vai encaixar ali e fazer uma alavanca de leve para ir suspendendo aquilo. Ou no caso de você querer furar uma madeira, você vai encaixar e vai girar a lâmina, tá?
Você vai fazer um corte em cone e depois você abre esse corte, esse furo, do jeito que você quiser. Bater para cravar, eu nunca precisei. Ah, Cabral, mas se eu precisar cavar a terra? Ô, gente, olha, a terra, via de regra, não é tão, vamos dizer, compacta como as madeiras tropicais que a gente tem. Ou mesmo madeira temperada, você vai cravar a ponta na terra, fazer uma alavanca, ela levanta a terra, porque a terra é um agregado de seixos, de areia, de granulado. A madeira é fibra, tá? Então, não estou falando que não é para fazer, eu estou falando que eu nunca vi aplicação prática para isso, tá? Ah, para furar uma tábua, eu já falei, você tem outras técnicas, tá? E ao tal caso, você tem pontas e pontas, por exemplo, mesmo a ponta dessa daqui que é mais robusta, a pontinha é mais delicada um pouco, tá? A dessa daqui é bastante. Então, quer dizer, vamos supor, você está numa madeira tropical, que já é naturalmente dura. Crava a ponta numa região de nó, né? Onde as fibras não correm numa direção só, há uma desorganização nessas fibras, elas partem em várias direções, por isso o nó é muito mais duro do que a madeira em que ele tem origem, né? Existe uma desorganização nesse fibramento, ele se dá em todas as direções, daí aumenta a robustez daquilo ali. Nesses casos, normalmente é que ocorrem as fraturas de ponta. E eu vou confessar aos amigos, eu nunca vi uma foto de uma faca dessa quebrada, e tem um único relato de um amigo que comentou num vídeo, acho que dos facões, ou dessa faca mesmo, que ele quebrou a ponta da faca dele, em madeira. Mas eu nunca vi foto e tal, e lógico que eu acredito que ele quebrou, ele não teria por que mentir, mas é como eu estou dizendo, ele quebrou a pontinha dela. Isso não inutiliza o instrumento, pelo contrário, é fácil você corrigir essa fratura e não depõe contra a faca, tá? Porque se você quisesse uma ponta mais robusta, você teria uma ponta mais robusta, diminuindo um pouco o desbaste dela para a ponta, tá? Aumentando o ângulo, que já é em torno de algo de como 16 graus o desbaste original dela. Você passaria para 20 graus, igual você tem em várias lâminas assim, né? Um exemplo, acho que são os da Emerson e tem um ex-presidiário que desenha facas e tal, muito famoso também, que as geometrias aumentam a robustez na ponta justamente para aguentar esse tranco, tá? Essa aqui, como é uma faca de marcenaria, aliás, ela foi pensada para isso, né? Os usos que a gente dá extra, é o tal caso, é porque ela aguenta o tranco. Então tem muita gente que fala faca de sobrevivência, de bushcraft, de não sei o que. Essa aqui, por exemplo, eu diria que ela tá uma boa faca de campo, tá? Para você levar num piquenique, se precisar cortar uma coisa que demande mais dela, ela vai cortar tranquilamente. Aquilo que eu falei, gente, a afiação independe de habilidade de corte, tá? Você pode ter facas com alta habilidade de corte, muito bem afiadas, e facas com baixíssima habilidade de corte, muito bem afiadas. Isso independe, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que mesmo sendo ambas as facas full convex, elas não são a mesma coisa. É aquilo que eu falo sempre. Qual que é mais robusto, o convexo ou o flat? Depende, gente. Porque, por exemplo,
Existe forma de calcular o ângulo de um convexo? Existe, mas é complexo para chuchu, é um cálculo progressivo e tal. O que eu digo é o seguinte: se você parte de uma faca full flat e convexa essa faca full flat, o convexo que você obtém é menos robusto que o full flat original. Ué, Cabral, como assim? É muito simples, gente. Se você partiu de um full flat e você convexou, você tirou o material desse full flat para ela ficar convexa. Então o convexo resultante, ele é menos robusto do que o full flat original. E já ao contrário, se você parte de um full convex e torna em flat, o flat que você fez agora é menos robusto do que o convexo original. Então não dá para você cravar sempre e falar assim: ah não, a faca convexa é mais robusta do que a faca full flat. Não dá para se afirmar isso, gente. Tudo vai depender do ponto de partida, do que você partiu. Você partiu de um flat, de um high flat, de um saber para fazer o convexo? Então, esse convexo que foi originado, ele é menos robusto do que aquele flat, do high flat, do saber, que você partiu para criar esse novo convexo. Então, essa história, a faca convexa é mais robusta do que faca full flat. Não é, depende. Tudo depende, gente. Mesmo a espessura final de espinha, não quer dizer que uma convexa é mais robusta do que uma flat. Não dá para afirmar isso. Acho que isso ficou claro aqui. Depende de onde eu parto. Tá? Depende de onde eu parto. Mais alguma coisa? Eu acho que eu fiz um bom trabalho nela. Ficou, apesar das limitações da minha lixadeirinha, que tem um lado que ela não chega direitinho, mas ficou simétrico, tá? Eu gostei. E depois que tiver lixadinho, vai ficar tipo essa aqui. Vai criar uma pátina natural. Essa aqui, confesso que eu não uso tanto, tá? Porque essa aqui é aquela que eu falei. É quando eu precisar sair com uma faca, já que eu não posso sair com a minha rodana nem nada, essa aqui me quebra o galho, tá? Essa aqui dá uma resolvida no meu problema. Essa daqui era mais usada em casa, com a geometria original, tá? Principalmente, como eu estou falando, para mandioca, inhame, um pouco às vezes pertence de porco e tal, né? Máscara, focinho e tal. Às vezes cortar um tocinho de coisa, mas eu tenho lâminas muito melhores que ela para fazer isso e tal. Com essa nova conformação, eu andei brincando, até para cascar a fruta ela funciona bem e tal, tá? Então esse vídeo era mais para isso, porque teve um amigo no comentário que falou assim: Cabral, você tem toque. Gente, na verdade eu não tenho toque, tá? Mas eu confesso, eu gosto sempre de lâminas que cortem bem, tá? E se eu consigo ter algum ganho nessa lâmina para ela cortar melhor, eu procuro atingir isso. É o que eu estou falando. Nesse ponto eu tenho que me refrear, porque senão eu já tinha metido um monte de lâmina minha na lixadeira, e aí eu mesmo sei que perde o propósito, que aí eu vou ficar com um monte de lâmina parecida. Isso não tem propósito. Então, eu tenho que deixar algumas lâminas mais robustas para aplicações em que demandem maior robustez. Senão, vou acabar ficando com tudo faca que corta bem, mas que não aguenta maiores abusos, né? Então, por exemplo, essas aqui, como eu já falei, parecem ser a mesma coisa, com exceção da geometria geral, que a de cá foi modificada também, de formato de lâmina, mas não são, tá? A daqui, para cortar, é bem superior a essa, tá? Apesar de ambas serem full convex, o full convex dessa daqui, ele tem maior habilidade de corte, tá?
Então ela, como faca, ela corta melhor do que essa em termos de habilidade de corte. É uma boa faca em termos de habilidade de corte? Não, eu tenho facas muito superiores a ela. Mesmo facas com maior espessura de espinha como ela, eu tenho facas bem superiores a ela em habilidade de corte. Eu tenho facas que são um high hollow, tá? Que tem a mesma espessura de espinha final, mas o high hollow dela é bem acentuado. Então ela corta, que é uma maravilha. Aguenta o tranco dessa daqui, sem contar a diferença de aço, nem de longe. Você vai fazer uma torção ou deixar travar a região do fio de uma hollow no meio que vai ser cortado e fazer torção, o risco de você ter uma fratura em meia-lua, se o tratamento térmico for bom, é altíssimo. Nessa daqui, eu diria que é quase impossível, tá? Nunca é impossível você fraturar uma lâmina, tá? Não é impossível. Basta o tanto de energia que você está disposto a empenhar em fazer isso. Mas que você precisa bastante energia para detonar uma lâmina dessa, precisa. É como eu falei, meus facões de trabalho, de lida, que os dois têm pelo menos 20 anos de uso, desses 20, uns 10 anos na roça e 10 anos em casa. E em casa, não pensem os amigos que eles só fazem poda de mangueira e goiabeira, não. O pai, quando precisa cortar uma tábua para fazer alguma coisa, se não for uma coisa mais precisa, que demande um serrote, ou se o serrote não tiver muito afiado, o que não é incomum, é na base da facãozada mesmo, e não tá nem aí que tipo de madeira que é, ou se é metal e coisa, pô, desce o facão, não tá nem aí. E eles vêm aturando isso esse tempo todo, tá? Cortam, que é uma maravilha, como eu já falei, porque por causa do desbaste do fio. É um desbaste convexo, tá? Estilo aquele que eu mostrei no facão Time Machete da Cold Steel, tá? Só que mais acentuado um pouco, tá? Um pouco mais acentuado. Eu diria o seguinte, meus facões de lida até funcionam como faca para cortar, tá? Até funcionam como faca, considerando a habilidade de corte. E como são Tramontina, com dureza média de 54 RC, tem uma retenção de fio razoável para corte, tá? Porque tem um detalhe interessante, gente. O corte por impacto, tá? Vocês considerem o que vocês quiserem, madeira dura, não importa. O corte por impacto, ele via de regra é menos deletério para o fio do que o corte em slice na mesma madeira, tá? Isso é uma coisa que eu estou há muito tempo para comentar e sempre esqueço ou não tenho chance de inserir isso. Porque eu tenho uma teoria. No impacto, você secciona aquelas fibras e como ele entra mais ali na madeira, o restante de aço que está por trás do fio dá uma estabilizada na torção que esse fio sofre, tá? Então, a lana, o fio da lana sofre menos quando você impacta a lâmina na madeira do que quando você corre ela na madeira para fazer um slice cut, vamos dizer de alimento, tá? Quando você faz o slice cut, ou por exemplo, deixa eu pensar num exemplo bom aqui, couve. Você enrola o molho de couve, em vez de cortar na mão, você corta sobre uma tábua de madeira. Então ele tem o push e o slice ali, e o impacto, tá? Impacta fazendo o slice. A minha teoria é a seguinte:
Quando o fio, e aí nesse caso é basicamente uma porçãozinha só do fio que entra nas fibras da madeira, é muito pouco aço. E aí ele fica sujeito a uma torção, então ele rola mais fácil do que você impactando aquela lâmina com força na madeira. Então esse fio se perde mais por rolamento, como é a maioria dos casos, tá? Exceção feita a materiais muito abrasivos, mas na maioria dos casos, mesmo aços mais duros, depende, é lógico que aí depende do aço, porque você tem alguns aços que são muito duros e que se tem a perda do fio por microfratura, mas é mais raro, tá? Normalmente a degradação do fio é por rolamento, coisa que eu já comento em vários vídeos há décadas. Nesse caso, o impacto da lâmina num meio de madeira, por exemplo, ele, pela sustentação que o impacto dá ao penetrar, o aço que está por trás do fio sustenta aquele fio, dá estabilidade, entre aspas, para ele, ele sofre menos dano, tá? Menos dano do que fazendo slice. Ah, Cabral, e se eu pegar um nó e coisa... Não, aí você pode ter um rolamento, um achatamento, mas é uma condição especial, tá? Muita gente que usa bastante, porque tem muita gente que tem muita lâmina e usa pouco. Se você usa muito lâmina para várias coisas, eu tenho certeza que os amigos que usam fazer cortes em tábua, seja para carne, seja para verdura, já perceberam que aquela mesma lâmina, o fio se degrada mais rápido fazendo esses cortes tipo slice em tábua, do que aquela lâmina impactando um caibrozinho de madeira, como é que chama? De eucalipto, uma escora de eucalipto, tá? Então, a minha teoria é essa, tá? É que no impacto penetra muito mais do fio na madeira, e aí esse aço a mais que penetrou dá uma estabilizada, evitando maiores torções. Quando você faz o slice, é aquilo que eu falei, você acha que sua mão tá paradinha, tá retinha e tal, bonito, mas na verdade, às vezes a lâmina tá entrando meio angulada para fazer o corte. No você escorar para a sua unha, escorar a lâmina para ela descer no slice, ela está entrando meio de lado, tá? E aí não entrar nas fibras, pouca coisa do fio entra, ele fica preso entre as fibras e sofre uma torçãozinha. E aí ele começa um ligeiro rolamento. Coisa que no impacto com força não dá tempo de acontecer, porque ela penetra mais e aí o aço que está atrás do fio dá uma segurada no fio, uma estabilizada nele, evitando que ele sofra maiores torções. Essa é a minha teoria, tá? Eu não estou afirmando, é uma hipótese de porquê, uma coisa que eu percebo há décadas. A mesma lâmina, fazendo slice cut em madeira, o fio se degrada mais do que ela fazendo corte por impacto. Eu acredito que alguns amigos com maior uso ou maior diversificação de uso de uma mesma lâmina vão comentar isso na região, na área dos comentários. Porque eu já vi mais de uma pessoa comentando isso e não entende por quê, né? A minha hipótese é essa. Bom, eu acho que era isso por esse vídeo. E vamos torcer logo para os nossos mais idosos tomarem a dose de reforço, né? E aí, eu que sou a favor de qualquer vacina protege. É o mesmo nível de proteção? Não. Esses especialistas falam, a vacina é tudo igual. Não são todas iguais, tá? O problema é esse, a pessoa... o cara, para não assustar as pessoas, acha que tem que mentir ou omitir a verdade. Isso para mim é pior, tá?
Então, eu tomei a Coronavac, meus pais tomaram. Se fosse para tomar de novo na mesma circunstância, tomaria de novo sem problema. Inclusive, na época em que eu tomei, eu poderia já ter a opção da AstraZeneca. Não tinha no dia, tá? Mas poderia ter, porque já estava disponível. E como eu sabia que a AstraZeneca tinha baixíssima cobertura quanto à variante sul-africana, e é uma variante que poderia se globalizar, como foi o caso da variante indiana, eu preferia a Coronavac, tá? Mas para dose de reforço para os meus pais, nem pensar em Coronavac, porque já tem vários estudos, países afora, no Brasil ainda não está concluído, mas em outros países mostrando que a dose de reforço com a Pfizer, o nível de proteção é mais alto. Com a AstraZeneca sobe, mas não tanto quanto a Pfizer. Então, como agora nós temos boa disponibilidade da Pfizer e está havendo um problema danado com a AstraZeneca fabricada no Brasil, problema em termos de entrega das doses, não com a vacina em si, tá? Com a entrega das doses. Eu preferia que meus pais tomassem a dose de reforço da Pfizer, tá? Porque martelaram tanto na nossa cabeça, ciência, 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 ciência. A ciência mostra isso. E agora vem querer questionar, agora a ciência não vale tanto. Então, quer dizer, desculpe, é um troço que irrita a gente, né? Achar que todos nós somos trouxas. Tem muita gente trouxa, mas não somos todos, tá? Tem muitos entre a população que pensam, tá? Então, quer dizer, vacinas são todas iguais? Não são, tem níveis diferentes. E se a população idosa deve receber o reforço, que o reforço seja com a da Pfizer. Por quê? Porque tem maior disponibilidade e aumenta mais o nível de proteção. Só isso, tá? Para a primeira e segunda dose só tem a Coronavac. Você é mais novo, que é a faixa agora que está vindo, toma a Coronavac, vai ter proteção ótima, tá? Então, é o tal caso, é como aconteceu, o pessoal mais velho vai se lembrar, na década de 80, meados da década de 80, quando surgiu a AIDS. Tinham propagandas que faziam tanto terror que acabaram tendo o efeito contrário. Por quê? Porque o sujeito pensa. Ele fala assim, eu tenho um amigo que vai no bordel todo final de semana. Não usa preservativo, não pega AIDS. Então AIDS não é esse bicho feio todo. Quando as propagandas normalmente mostravam exatamente o contrário, com uma relação... Desculpe, o sujeito ia se contaminar, ia ficar aidético e ia morrer. Ou seja, não custa falar a verdade. Mas nos venderam tanto essa questão de ciência, e aqui só uma observação. O nosso Supremo está dizendo, e não estou aqui em campanha contra o Supremo não, tá? Não sou bolsonarista minion que fica, Bolsonaro faz bobagem à torta e direito. Mas concordo também que ressaltam mais as bobagens dele do que as bobagens do que outros faziam também. Haja vista uma entrevista do Dirceu falando que tem que limitar o Supremo, que o Supremo é uma ditadura de toga, e ninguém nunca achou isso antidemocrático, tá? Se alguém duvidar, eu tenho a entrevista dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Supremo teve a pachorra de falar que não se pode dizer nada que não seja consenso de ciência, que é fake news. Então matou a ciência, né? Porque até onde eu saiba, a base da ciência está na hipótese. Uma coisa só se torna científica depois da hipótese ser apresentada, testada por outros e validada. Mas até isso acontecer, é uma hipótese apenas. Ninguém sabe se aquilo vai ser aquilo. Então, quer dizer, há muito tempo eu já venho falando, nosso Supremo anda tomando decisões que uma Suprema Corte não deveria, não cabe a ela, tá?
Mas isso é outra seara, não vamos entrar nisso agora, ainda mais agora às vésperas de manifestações. Tem manifestação dia 7, dia 12, eu já falei, eu vou ficar em casa quietinho, provavelmente tendo um belo de um almoço com um assado e rindo dos bobos que estão lá se matando por causa de político. Político não presta, tá? Todos eles olham apenas o próprio umbigo. Existem exceções? Existem, raríssimas, nem eu sei citá-las, tá? Então sou eu que vou me desgastar por causa de político? São todos sem vergonhas, tá? Eu tanto acho um vagabundo um Lula da vida, como eu acho vagabundo um Bolsonaro da vida. Para mim não tem muita diferença, não. Pode ter uma graduação a mais aqui, nesse aspecto, para um lado ou para o outro, mas ambos são vagabundos e olham só o interesse próprio e dos seus apaniguados. Então, sou eu que vou me desgastar com amigo, com família e por causa de político? Eu zelo pelos valores. Nesse ponto, estou cansado de falar. Sou conservador, acho que o maior valor que a pessoa tem, é a família, tá? Infelizmente, a gente que é criado numa família que dá tudo certinho, não quer dizer que é perfeita, não. Tem seus arranca-rabos, suas discussões e tal, mas todo mundo se respeita, se gosta e no final tá todo mundo junto. A gente acha que isso é a regra. Aprendi há vários anos atrás, a duras penas, que não é. A gente cansa de ver família que é desarticulada, desunida, esfacelada. É uma pena, tá? É uma pena. Mas, por exemplo, alguns valores a gente tem que manter. Eu, por exemplo, não quero que façam comigo uma coisa, então eu não faço com ninguém. Isso é um valor básico, gente. E a coisa está se perdendo, a coisa está muito fluida. Como eu diria, por exemplo, fluidez de termos, um termo que até ontem a gente sabia que significava uma coisa, hoje já não significa aquela coisa mais. Um valor, um conceito que até ontem todo mundo sabia o que significava, hoje todo mundo finge que não sabe mais. Então, vamos parar com essa divagação, porque não é esse o intuito do canal, e já falamos demais, tá? Então é isso. Vim só mostrar a minha, como diz um amigo, toque, tá? Compulsão por lâminas que cortem bem, mas eu digo o seguinte, eu consigo me refrear bem, hein? Eu tenho ainda muita lâmina que é para tomar pancada e sem muita habilidade de corte, e não ajustei todas não, tá? Mas é verdade que no caso dessa aqui eu não consegui resistir. Estava com a lixa nova, eu falei, por que não? Não perdi tanta robustez assim. A de cá é bem mais robusta, tá? Em termos de aguentar torção, alavanca e tal. A daqui ainda aguenta bem, tá? Ainda aguenta bem, mas não é igual a essa, tá? Por outro lado, desculpem, a de cá corta muito melhor, não em termos de afiação, em termos de habilidade de corte, do que essa. Partiram do mesmo tipo de lâmina, tá? Mesmo tipo de lâmina, mas são dois animais diferentes em termos de habilidade de corte, tá? E essa aqui com a vantagem que, se eu precisar ir para um camping, para uma pescaria, eu posso pôr na cintura que nenhum agente da lei vai me incomodar. A de cá, por causa de 6 milímetros, ela escapa do limite imposto em Minas Gerais, tá? Mas isso, se eu quisesse, seria a coisa mais fácil do mundo, fazer um pequeno chanfro aqui, perdendo 6 ou 7 milímetros da ponta, estaria resolvido, mas isso, infelizmente, é uma questão de Minas Gerais e uns outros poucos estados, que a maioria dos amigos não devem ter essa dor de cabeça, tá? E, eventualmente, se for interessante, eu mostro aqui as lâminas que eu ajustei, que são as facas cima, a 1058 e a cima 1, que estão cortando muito melhor, porque
Foi dado um desbaste mais generoso em ambas. E teve ajustes, como no canivete da Ganzo, né, em D2, nem me lembro do número dele, foi um daqueles primeiros que saiu em D2, que ele era muito peitudo, mas muito peitudo mesmo. Então não adianta ele ter 63 RC, se até para cortar tocinho, ele peca um pouco por causa da largura atrás do fio. Então eu fiz um desbaste nele, não para afilar a lâmina toda, como eu fiz da Baco, por exemplo. Para transformar a Baco num full flat de alta habilidade de corte. A Baco 2444. Mas apenas para diminuir o peito dele sem mexer na espessura total dele. Ou seja, eu não tinha muita margem para diminuir o peito, porque se é um full flat, eu tenho que manter uma certa linha ali, né? Se eu estou partindo de uma espessura tal, o máximo que eu posso chegar na ponta é X. Não dá para ir abaixo de X. E como eu tenho lâminas em D2 com boa habilidade de corte, não tinha por que eu fazer isso. Eu só melhorei a habilidade de corte dele. Tá? Então ele continua uma lâmina bem robusta, que corta bem porque tem uma certa habilidade de corte, e o importante é a dureza. 63 em D2 dá uma boa resistência à abrasão. Então, por exemplo, para cortar tocinho é uma maravilha. Mas isso só se houver interesse e vamos ver para mais tarde isso. Eu acho que era isso por esse vídeo. Todos continuem se cuidando. Um abraço.